Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, já ultrapassamos 220 mil amigos e vamos chegar para formar a maior comunidade para falar de Vasco da Gama, porque aqui você tem voz, aqui você participa. Quais são os desafios iniciais do Admar Lopes, o novo diretor executivo do Vasco da Gama? De scout a diretor executivo. Os desafios desse jovem, podemos dizer assim, 41 anos, novo diretor do Vasco da Gama. Mas, Azevedo, o foco era ele e o Mário Branco e o Rodrigo Caetano. Vamos conversar um pouco sobre os perfis traçados e os objetivos do Vasco da Gama. Vamos juntos? Então vamos embora. Amanhã tem jogo, né? Vamos lembrar que amanhã volta o Campeonato Brasileiro, parou para a data FIFA, e é uma rodada única, e depois para o Mundial de Clubes, aí só volta 12 de julho. E quando voltar, já vai ter reaberto a janela de transferência. Teve uma janela agora, que terminou ontem, uma janela de emergência, de exceção, como queiram chamar, mas agora tem a janela definitiva, né? A grande, que vai de 10 de julho a 2 de setembro. E, aliás, o tema do nosso vídeo tem muito a ver com isso, os desafios do Admar Lopes. Nós vamos falar. Mas amanhã tem um jogo com o São Paulo, lá no Morumbi. Rayan volta da seleção sub-20 hoje, vai jogar normalmente amanhã, está à disposição do técnico Fernando Diniz, que deve modificar a zaga. Luiz Gustavo volta com o Maurício Lemos. Essa deve ser a modificação do Vasco para essa partida lá no Morumbi. 9h30, a bola vai rolar e claro que você vai estar de olho na TV, mas conectado no fanático vascaíno. A tendência de time, Léo Jardim, jogando mais uma vez com a camisa do Vasco, Paulo Henrique, Maurício, Luiz Gustavo e Piton. Aí no meio-campo, a dúvida, Hugo Moura volta como titular? A tendência é que sim. Então, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. À frente, Rayan, Verrete, Nuno. Essa deve ser a escalação do Vasco da Gama. Vasco que está buscando reforços no mercado, agora com a chegada do Admar Lopes, vai realmente trazer reforços nesta próxima janela, a qual me referi. E aí eu perguntei para você no início do vídeo, e repito aqui a pergunta. Quais são os desafios do Admar Lopes? Primeiro, vou destrinchar um pouquinho mais quem é esse profissional e como o Vasco chegou até ele. O Vasco estava mapeando o mercado, conversando com algumas pessoas e queria trazer um fato novo. Inicialmente, o foco, a meta era Rodrigo Caetano. E o Vasco fez uma segunda cartada recentemente nele. Entendendo que o processo na CBF não traz a segurança para o Rodrigo Caetano de que ele seja um homem de confiança do Ancelotti, até porque está se estabelecendo essa relação, que eu tenho certeza que com o tempo o Ancelotti vai perceber o quão profissional, a capacidade que tem o Rodrigo Caetano, e ele vai passar a ser da confiança, mas nesse momento, normal, há um estranhamento, né? Não conheço, tal, pé atrás, normal. E o Vasco tentou seduzir o Rodrigo Caetano, não só com a questão financeira, como projeto também de longo prazo. Não deu certo. O Vasco foi para o mercado e foi buscar nomes que tirariam o Vasco da zona de conforto. Por isso que o Vasco negociou conjuntamente, ou paralelamente, como você queira, com Mário Branco e também com Admar Lopes. Dois executivos portugueses, cada um com seu viés, com seu método de trabalho. O Admar com o foco mais em buscar formação, ter um olho mais clínico para a base, para achar aquele garoto, aquela joia. O Mário Branco já um pouco mais à frente, tendo como foco trazer aquele jogador já está pronto, preciso lapidar tanto. É como se você pegasse um jogador de 18, 19 anos. O Admar vai pegar o de 15, 16 anos para trazer e lapidar a parte final. Então, assim, são focos um pouquinho diferentes, mas todos dois ficaram encantados com o projeto do Vasco. Pesou contra o Mário Branco, ele ter pedido um tempo maior ao Vasco, não poderia se apresentar agora, existe uma questão em Portugal também que ele quer resolver junto ao Benfica, e o Vasco viu que não teria esse tempo, e foi ao Admar Lopes.
Não só o Léo Jardim, que trabalhou com ele, como outros atletas, empresários, pessoas do meio, todas referendaram esse profissional de 41 anos, que começou, e é normal você ir galgando essa esfera desportiva dentro dos clubes. Começou como olheiro. O olheiro, na verdade, é aquele cara que levanta os nomes com o departamento de scout e leva esses nomes. Não é aquele olheiro que vai só para o estádio, não, anotar, aquele senhorzinho lá de antigamente. Então, é a função normal. Ele desenvolveu isso no Porto, no Mônaco e no Lille. Depois, dentro dessa sequência na Europa, ele vai a coordenador, chefe do departamento de scout. Então, assim, ele é um cara da performance, que sabe ter um olhar clínico para trazer atletas, e ele vai ajudar muito o Vasco, porque na América do Sul o olhar dele sempre foi muito voltado para cá, levar jogadores da América do Sul para lá, para a Europa. Ele vai para o Boa Vista para fazer o primeiro trabalho dele como diretor executivo, um diretor de futebol, aí já mudando de cenário, tratando de negociações. Até então ele não negociava. Agora ele passa a negociar. Vai para o Bordeaux, passa por graves problemas o Bordeaux foi rebaixado, depois acabou. No ano passado, chegou à 4ª divisão como uma punição por conta de problemas financeiros. E aí ele se viu o quê? Bom, dificuldades eu já vivi. O Vasco é um clube que hoje está numa dificuldade? É. Nada em dinheiro para trazer reforços? Não. Mas tem que ter inteligência. O Vasco hoje, por exemplo, em termos de estrangeiros, tem 8, sendo que um não deve ficar, que é o Jean Davi, cai para 7. Não sei se o Lloyd fica, tá? Mas se o Lloyd ficar, são 7. Você pode levar para uma partida 9. Pode ter quantos quiser no elenco. O Vasco chegou já a ter 11, mas levar para um jogo só pode levar 9. Então, assim, com a série do Payet, com a série do Capasso, um pouco lá atrás, o Maxime, que eu não gostei dessa saída. Eu particularmente acho que ele poderia ser útil ao Vasco, mas enfim, já foi embora. O Vasco hoje tem 8 no elenco. Se o Jean Davi for embora realmente, 7 você pode trazer 2 estrangeiros. Mas eu tenho certeza que na nossa base há jogadores talentosos, o mercado brasileiro oferece boas opções, e aí o Admar Lopes, com todo o seu conhecimento, ele vai começar a trazer e a garimpar. Segundo eu soube, ontem conversando com o dirigente do Vasco, me disse o seguinte, falou, olha, ele gostou muito da proposta do Diniz, do modelo de jogo, entende que é um treinador de futuro, até foi questionado ele, bom, ele tem metas no contrato, né? Claro que bônus, chegando, o Vasco classificando para Libertadores e tal, e acho que é justo. Foi questionado ele o seguinte, bom, e se o Diniz recebe uma proposta e vai embora? Ele falou, não gostaria. Estou começando agora com o Diniz, quero que ele tenha êxito, mas não gostaria de perder o Diniz, porque enxergo nele uma leitura de jogo, uma visão de futebol diferente, em que tira da inércia. Vamos ver. Tomara que esse trabalho dê muito certo e que o Vasco colha frutos o quanto antes e que nessa janela seja muito assertivo ao trazer pelo menos um meia, um atacante e um segundo volante. Pelo menos esses 3. Que o Vasco não erre, porque errar é um verbo que eu não aguento mais conjugar. É o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. O Vasco fechou hoje a preparação para o jogo de amanhã diante do São Paulo. Fernando Diniz comandou o treinamento no CT Moacir Barbosa. O Ryan, que estava com a seleção sub-20 no Egito, o Vasco conseguiu fazer uma troca na passagem e ele chegou a tempo, vai para o jogo de amanhã, reforçando aí o time do Fernando Diniz. Foi bem o Vasco da Gama, né? Um jogador importante no esquema do Fernando Diniz, está subindo de produção e o Vasco fez de maneira correta esse upgrade na passagem do Ryan para que ele pudesse retornar a tempo. Mas a novidade da relação é a presença do atacante GB, que já vinha treinando com o Fernando Diniz e agora ele está relacionado para o jogo diante do São Paulo. Ele já teve algumas poucas oportunidades no time principal, mas com o Fernando Diniz ainda não. E agora ele viaja integrado à equipe e poderá enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira no estádio do Morumbi. Atenção,
Depois do jogo, os jogadores do Vasco irão ganhar um período de férias. Reapresentação programada para o dia 23 de junho. E aí o Vasco se prepara para o jogo, atenção, do dia 12 de julho contra o Botafogo. Essa partida ainda não foi confirmada. Na tabela tá. Acontece que o Mundial de Clubes estará em andamento e termina no dia 13 de julho. O Botafogo está disputando o Mundial. Pô, Barama, tu acha que o Botafogo vai para a final? Eu acho que não. Acho até que nem o Botafogo acredita que possa chegar a uma decisão. Mas a CBF não vai marcar um jogo com o representante disputando uma competição onde ele pode jogar. E há um prazo para isso. A CBF não pode aguardar o Botafogo cair na competição para programar o jogo. Existe uma data limite para você programar a partida. E mais, não sei se a FIFA vai liberar jogos antes do término do Mundial de Clubes. De qualquer maneira, a princípio, no dia 12 de julho, teremos o jogo Vasco e Botafogo, jogo que o Vasco vendeu, será no Mané Garrincha. Bom, CEO da SAF, Carlos Amodeu, foi quem representou o clube em uma reunião importantíssima que aconteceu hoje à tarde na sede da Federação Carioca. E eu vinha falando sobre isso, sobre a drástica mudança no campeonato que vai acontecer no próximo ano. Antes de eu falar para você, o grupo do Vasco, com quem o Vasco estreia, Carlos Amodeu, falando sobre essas mudanças que teve apoio do clube. É uma ação extremamente positiva, né? Embora a gente tenha uma redução de datas, na nossa avaliação isso se encaixa muito melhor dentro dos desafios que vão ser os próximos calendários. Esse ano de 2025 já foi muito desafiador por conta do Campeonato Mundial de Clubes. O ano que vem nós temos a Copa do Mundo de Seleções. No ano subsequente a gente tem a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Então era necessário essa adequação. A FERJ sai na frente, inova, já antecipa com 6, 7 meses de antecedência essa solução. A gente acredita que isso vai valorizar o produto, porque com essa redução de datas permite que os clubes que começam a temporada depois, que são os clubes maiores, né, de maior representatividade, que a gente tenha condições de se preparar melhor, de ter uma pré-temporada mais adequada e de participar da competição com os elencos principais. Então isso valoriza o produto, então a gente saúda essa decisão da FERJ no sentido de reduzir o número de datas, que vai qualificar o produto e vai valorizar o produto também. Bom, já vai falar sobre o Felipe Coutinho, hein? O Vasco está no grupo A no Campeonato Carioca. Tá Vasco, Fluminense, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e o time que vier a ser campeão da segunda divisão. O Vasco não enfrenta esses clubes na primeira fase. O Vasco irá jogar 6 partidas na primeira fase contra os clubes do grupo B. Então o Vasco irá enfrentar Flamengo, Botafogo, Madureira, Boa Vista, Nova Iguaçu e Maricá. O Vasco, inclusive, estreia contra o Maricá. Então serão 6 partidas na primeira fase. Os 4 melhores de cada grupo avançam para a fase quartas de final. Teremos um jogo único. O vencedor vai para a semifinal. E aí na semi teremos 2 jogos, 2 partidas. Quem vencer vai para a decisão, a final do Campeonato Carioca. Jogo único. Teremos, portanto, 10 datas para o Campeonato Carioca do próximo ano. Acho uma boa, acho legal, acho válido. A redução do Carioca começa em janeiro e termina em março. Sobre Felipe Coutinho, Carlos Amodeu falou sobre as tratativas para que o atleta permaneça no Vasco. Nós falamos sobre isso, eu tive a oportunidade de comentar que nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. O Felipe Coutinho vai permanecer no Vasco. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por quê? A vontade do Felipe Coutinho é permanecer no Rio de Janeiro, onde ele recém-inaugurou um instituto, onde ele abriu um shopping enorme em Búzios, onde ele tem vários empreendimentos. O Aston Villa
não quer a permanência do Felipe Coutinho. O Aston Villa não se interessa pelo Felipe Coutinho. O Vasco se interessa. Não tem a menor dúvida, o Felipe Coutinho vai permanecer no Vasco. Resta saber como será esta permanência, de que maneira as arestas serão aparadas. Se haverá uma rescisão contratual do Aston Villa com o Felipe Coutinho, para o Vasco seria uma boa, porque não irá precisar negociar com o clube inglês. Ou se o Aston Villa mantém contrato com o Felipe Coutinho para poder, por mais um ano, receber um valor mensal. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que vai enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi tem um retrospecto bastante negativo para esta partida. O Vasco não ganha no Morumbi há 13 anos e o Verratti, artilheiro do Vasco, não fez gol ainda na carreira diante do São Paulo. Vamos ver se vai sair amanhã, né? O jogo amanhã é difícil, um empate comemorado como vitória. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!